Olá, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Meu nome é Vladir Fernandes, sou professor de ciências e hoje trago para vocês o tema Bioma Mata Atlântica. O Brasil ele é dividido, nosso território, em seis biomas. O bioma Mata Atlântica, foco do nosso estudo de hoje, além de cinco outros, que seria o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Pantanal, o bioma Pampas e o bioma Cerrado. O bioma Mata Atlântica ele tem uma série de características que é de suma importância para o país e até para o planeta. Dentre essas características, eu poderia citar a riqueza da sua flora e a riqueza da sua fauna, com diversas ocorrências em diversas regiões de organismos tanto vegetal quanto animal endêmicos. Vocês sabem o que é endemismo? Endemismo significa que aquele organismo só ocorre naquele local. O bioma Mata Atlântica ele é extenso. Aliás, vocês sabem o que é bioma? Bioma é basicamente uma região geográfica com fauna e flora típica. Então, o nosso bioma, conforme eu já falei, ele tem imensa riqueza, sendo considerado no mundo inteiro um hotspot internacional. O que quer dizer esse hotspot internacional? É que pela riqueza ele tem uma importância destacada no cenário ecológico mundial. Bom, o principal objetivo desta aula é que vocês identifiquem características da vegetação e da fauna, bem como de solo e relevo associada a este bioma. Além deste objetivo, um outro objetivo de suma importância, que é o objetivo principal dessa aula, é identificar fatores socioeconômicos e demográficos ligados à presença humana neste bioma. Quais são os fatores que levaram à pressão sobre os recursos naturais neste bioma? Então, ao longo dos séculos, desde a descoberta do país, nós tivemos diversos ciclos econômicos nesse bioma que levaram a impactos ambientais muito fortes e que reduziram a área desse bioma, que originalmente era toda essa faixa verde litorânea e mais avançando para parte do estado de Minas Gerais e praticamente todo o Mato Grosso do Sul, a pequenos pontos que hoje correspondem a cerca de 12% do território original da Mata Atlântica. Ao final desse estudo, que nós vamos apresentar através de slide, bem como da leitura das páginas 54 a 56 do nosso livro Inspire Ciências, ao final desse estudo nós dividiremos a turma em 4 grupos, para que seja identificada, um grupo vai identificar a riqueza da flora e fauna, e vai falar sobre isso, as riquezas bióticas, as influências da presença humana sobre esse bioma e propostas de desenvolvimento sustentável para o bioma. Bom, então, conforme eu estava falando, desde a chegada dos portugueses, esse bioma teve os seus recursos naturais duramente usados. Houve uma grande pressão desde a chegada dos portugueses com os ciclos econômicos. Então, o primeiro ciclo que todo mundo estuda na história é a retirada do pau-brasil. A retirada do pau-brasil ocorreu principalmente na zona litorânea, aqui no Rio de Janeiro, em outras partes do litoral, onde ocorre o bioma Mata Atlântica. Conforme eu falei para vocês, o bioma ocorre desde o Rio Grande do Norte, numa latitude ao norte, até o Rio Grande do Sul. O segundo ciclo que ocorreu dentro de áreas do bioma foi o ciclo do ouro. Um outro ciclo também de grande impacto sobre o bioma foi o ciclo da cana-de-açúcar, com as suas lavouras, e a instalação de engenhos na faixa litorânea. Depois o ciclo do café e o ciclo das pastagens. Com todos esses ciclos econômicos ocorrendo nessas áreas,
Posteriormente veio a implantação de indústrias, dos grandes povoados, das metrópoles, que ao longo dos séculos, dos 5 séculos que nos separa desde a descoberta do país, ao longo desses séculos, os recursos naturais da região do bioma Mata Atlântica foi densamente degradado. Então, é um bioma de suma importância pela ocorrência de vegetação diversa, de fauna diversa e, além disso, de recursos minerais, como ouro, como minerais como ferro, que ocorrem nas Minas Gerais, dentre outros. E até mesmo em áreas do litoral que são hoje atingidas pela exploração do petróleo. Bom, a degradação da vegetação nesse bioma, ela leva a impactos sobre os recursos hídricos, que são muito ricos na região, com a água, e esse impacto sobre recursos hídricos acaba por impactar as populações que vivem na região. Hoje, mais de 60% da população brasileira vive na faixa litorânea, onde está localizado o bioma Mata Atlântica. Aqui nessas fotos, algumas das representações, imagens da degradação do bioma. Aqui nessa foto vemos uma área devastada de mata para implantação de agricultura, queimada, retirada de madeira e mineração. No estado de Minas Gerais, até hoje, ocorre grande exploração de minério de ferro em áreas de Mata Atlântica. Bom, no bioma, conforme eu falei para vocês, ocorrem espécies endêmicas, que são exclusivas daquela área do bioma, conforme nós falamos, e além de ocorrer espécies endêmicas, tanto da vegetação quanto da fauna, nós temos nesse bioma cerca de 200 espécies ameaçadas de extinção. Vocês sabem o que é extinção? Extinção quer dizer que aquele organismo ou aquela espécie, uma vez extinta, não teremos mais ela. E ela pode estar guardando ali segredos para a medicina, para a saúde, para estudos, para pesquisa científica, que, uma vez extinta, fica definitivamente perdida. Dentre as espécies em extinção vegetais, nós temos, por exemplo, a araucária, temos o palmito, temos o cedro, dentre outras espécies vegetais. Temos a samambaia-açu, que é a samambaia imperial, que também é o antigo xaxim, o palmito jussara, dentre outras espécies vegetais. Dentre os animais, as espécies animais, nós temos uma que é ícone e que levou até a criação no território do estado do Rio de Janeiro, da área de Poço das Antas, onde ocorre o mico-leão dourado. Essa reserva foi criada exatamente para tentar reverter o processo de extinção em que se encontrava o mico-leão dourado. Tendo em vista essa situação de degradação, de pressão sobre os recursos naturais, aqui nesse slide nós estamos propondo algumas ações que vocês também deverão refletir e propor lá na frente com a separação dos grupos, algumas ações que acreditamos serem benéficas para a preservação desse bioma. Uma delas seria o respeito à legislação ambiental. O Brasil é um país rico em legislação, tem uma legislação ambiental vigente, abrangente, mas nem sempre ela é respeitada. A preservação de áreas de preservação permanente. Áreas de preservação permanente, vocês sabem o que é uma área de preservação permanente? É uma área sensível, é uma área que é importante que se preserve para que não degrade tanto recursos importantes do bioma, como a água. Então, dentre as áreas de preservação permanente, temos nascentes, córregos, topos de morro, encosta, restingas, dentre outros. Então, preservação das áreas de preservação permanente. Parceria com setores produtivos da sociedade para que esse modelo de produção e consumo se faça de modo a preservar os recursos do bioma. Então, visando conscientizar a preservação de áreas vulneráveis, minas, córregos, rios, que são tão importantes para a sobrevivência do ser humano
e para a própria atividade econômica. Parceria com produtores rurais em projetos de proteção de áreas de mananciais. Vocês sabem o que é uma área de manancial? A área de manancial é justamente a área onde ocorrem nascentes, córregos e rios. Fiscalização da caça. Em muitos países, a liberação de época de caça, a caça é controlada. Então, a caça ela deve ser controlada para que não leve um animal em reprodução ou que esteja já em processo de extinção a ser extinto de vez. Coibir a posse de animais em cativeiros, o comércio ilegal de espécies silvestres. A gente sabe, ora, volta e meia vemos nos noticiários de TV, transportes de animais de forma degradante, a maioria morre. Então, isso é uma agressão ao patrimônio natural, à nossa fauna. Então, a fiscalização sobre esse transporte ilegal de animais. A fiscalização efetiva da atividade pesqueira. Muitas vezes, os nossos recursos pesqueiros são agredidos por ocorrer pesca fora de época. Em época da piracema, onde o pescado está se reproduzindo em rios, ou em época em que está ocorrendo reprodução nos mares. Então, é efetiva regulação da atividade pesqueira. E realização de programas de educação ambiental, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós, de certa forma, estamos promovendo a educação ambiental. Mas a educação ambiental, ela não deve ser só promovida no meio formal, aqui na escola. Ela deve ser promovida, conforme prevê a Constituição brasileira, em áreas de comunidades, em clubes, em igrejas. Quer dizer, a educação ambiental ela deve ocorrer de forma formal e não formal para que seja efetivo. Nesse slide que eu apresento a vocês, são alguns exemplos de APP, que é a Área de Proteção Permanente, que são essas áreas do bioma ou dos ecossistemas mais sensíveis. São as restingas na beira-mar, né, para que a areia não avance litoral adentro. São as áreas de mata ciliar, quer dizer, essa questão de mata ciliar, ela faz uma relação com os cílios dos olhos. Da mesma forma que os cílios dos nossos olhos protegem os olhos, a mata ciliar protege o leito do rio. Então, ela é importante que exista e que seja preservada, para que o rio fique vivo. As áreas de nascente também são áreas importantes. As encostas e os topos de morro. Outro meio de se preservar esse patrimônio natural, que é o nosso bioma Mata Atlântica, esse hotspot internacional tão importante pelo seu endemismo, tão importante pela sua diversidade biológica, é a criação de áreas de reserva. Não necessariamente essas áreas de reserva precisam ser áreas governamentais. Elas podem ser a chamada RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, que algumas propriedades no Brasil, que estão aqui enumeradas, em alguns estados, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 43, em Minas Gerais 158. Algumas propriedades formam essas áreas de reserva particular do patrimônio natural para preservar fauna e flora. Aqui um ícone também da nossa Mata Atlântica, que é a jaguatirica, um animal topo de cadeia alimentar. Vocês sabem o que é cadeia alimentar, né? O topo da cadeia alimentar é aquele animal que ele está lá no topo, ele é o principal, ele come de tudo. A base é a vegetação e vai para o topo. Então a jaguatirica ameaçada. Outros animais, macaco bugio, tucano, o porco-espinho, são exemplos da nossa fauna ameaçados também. Aqui outros como o esquilo, novamente aqui o mico-leão, o coati e as araucárias, como representante da espécie vegetal que ocorre na área lá da Serra da Mantiqueira, que está em extinção também. Bom, dentro dessa ideia de convívio da atividade econômica, da população, da demografia e da geração de emprego e renda com o meio ambiente, surge então a ideia de desenvolvimento sustentável. O que seria? Seria a busca de modelos de desenvolvimento, de produção e consumo compatíveis com os recursos naturais,
que assegurem para a geração atual e para as futuras gerações esses recursos. Ao assegurar a presença da floresta, das matas, da mata ciliar, o que nós estamos assegurando? A presença da água, a qualidade da água, que, em última análise, está associada à qualidade da vida, está associada à qualidade do clima, do ar. Então, ao assegurar os recursos naturais, a preservação, estamos assegurando a própria qualidade de vida. Então, esse seria o conceito de sustentabilidade. E aqui neste último slide, apenas para que possamos refletir, uma imagem de um cérebro humano numa árvore. Quer dizer, a nossa reflexão sobre o uso dos recursos naturais, de que forma usar, pode levar à preservação desses recursos. Obrigado. Alguma dúvida?